Salmo 32. Salmo 32. Se tiver dificuldade para abrir, abre no meio da Bíblia. O que você acha? Ei! Salmo 32. Assim diz a palavra do Senhor. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Todos comigo, 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Amém. Pai, glorifica o nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome. Pai, quebranta o coração da tua igreja. Pai, para a glória do Senhor, enche-nos com o Espírito Santo. Pai, tu sabes porque a ti te aprove, ó Deus, ó Pai, colocar essa palavra no meu coração ainda no dia de terça-feira, de manhã. Ó Deus, fala com a tua noiva. Nós te pedimos que haja cura, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja paz na tua casa nesta noite. Deus, nós clamamos a intervenção do Senhor. Alimenta-nos, Pai. Descedenta-nos, ó Deus. Perdoa-nos e restaura-nos. Nós te imploramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, um dos modelos de liturgia da igreja presbiteriana se fundamenta no texto de Isaías capítulo 6. Quando Isaías vê a Deus, ele reconhece a glória e a santidade do Senhor, período de adoração. Depois ele cai em si e confessa os seus pecados. O anjo toca a brasa na sua boca, ele é perdoado. Depois ele ouve a palavra do Senhor: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele então, depois de ouvir a mensagem, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito do formato da estrutura da liturgia da igreja presbiteriana se fundamenta nesse texto. E quando eu cheguei para pastorear no Chile, eles tinham uma implicação ainda maior. Eles tinham na liturgia do culto um momento de palavra que se chamava palavras de perdão e fortaleza. Isso significava que depois do momento de confissão de pecados, o litúrgico pregava um sermãozinho, meu querido amigo e irmão. E aí então aquele sermãozinho podia tomar 1 minuto, 2, 5, e de repente ele podia atrapalhar totalmente a pregação da palavra. Mas nós, como bons calvinistas que somos, acreditamos que Deus fala na pregação da palavra. E a pregação da palavra do Evangelho de Cristo Jesus é o centro do culto. Então eu tive que reunir o conselho e disse: irmãos, o objetivo da liturgia não é nós ficarmos pregando pequenos sermõezinhos.
Todas as vezes que nós pregamos pequenos sermõezinhos, nós atrapalhamos a pregação da palavra, porque nós cansamos o povo, e quando chega na hora do sermão, o povo já quer ficar dormindo. Alguns gemeram para lá e para cá, mas quando nós mostramos que a palavra é o centro do culto, nós retiramos da liturgia as palavras de perdão e fortaleza. Por quê? Porque na pregação nós já temos palavras de perdão e fortaleza. Mas ainda que eu tenha retirado da liturgia daquela igreja, eu gostei desse tema. Bonito, né? Palavras de perdão e fortaleza. Palavras de perdão e força. E quando eu estudava esse texto, eu lembrei dessa situação. Por isso o tema do sermão vai ser palavras de perdão. Foi retirado da liturgia no Chile, mas ainda continua para o seu coração no Brasil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto nos apresenta palavras de perdão. Você se lembra que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu num pecado horrível. Resumindo a história, porque nós não gostamos de ficar falando mal dos outros, né? Até parece, né? A nossa cultura é impressionante, né? Davi caiu em adultério, armou um estratagema, matou o marido da mulher porque ele não quis ficar com ela para que o filho parecesse que fosse dele. E Davi simplesmente cobriu o seu pecado e achou que nada ia acontecer. O rei ficou provavelmente, amados irmãos e irmãs, no mínimo 9 meses. Nessa disfarçatez, reinando como se fosse profeta de Deus, vivendo num relacionamento totalmente distante do Senhor. Até que Deus levanta Natã, que vai à casa de Davi, conta-lhe uma ilustração poderosa, e no final termina dizendo que ele é o homem que pecou contra Deus, e que cometeu um pecado horrível. Davi cai em si, e escreve o Salmo 51, que nosso querido diácono João e futuro licenciado leu nessa noite. Aquele é o salmo da confissão, do arrependimento. Depois então que ele já é perdoado e restaurado no seu relacionamento com Deus, ele compõe então esse salmo maravilhoso, que é o Salmo 32. E depois de ter experimentado o perdão e a graça de Deus, mesmo depois de se tornar um adúltero, um mentiroso e um assassino, esse texto nos apresenta palavras de perdão. Você que entrou aqui nesta noite é um terrível pecador. E por mais que você venha achando que você é gente boa, e o seu nível de comparação está com as pessoas que estão ao seu lado, que é isso, reverendo? Eu sou gente fina, eu nunca roubei, nunca matei, nunca cheirei, pastor. Que absurdo, eu sou gente fina. Imagine, meu querido irmão, se o Eterno baixasse um telão aqui e começasse a projetar diante de todos nós tudo aquilo que você já falou. Será que você diria que você é gente boa? Se ele mostrasse aqui diante dos nossos olhos tudo aquilo que você já fez, mesmo se dizendo um cristão, você continuaria achando que você é exponencial? Mas se ele, naquele filme projetado diante dos nossos olhos, começasse a mostrar tudo aquilo que você já pensou, como você ficaria diante do Senhor? Duvido, irmãos, que permanecesse qualquer um de nós aqui. Todos sairíamos correndo, porque a Bíblia diz que todos pecamos e naturalmente carecemos da glória de Deus. Mas Deus nos dá perdão e misericórdia, e esse salmo, que é o salmo de um pecador que foi perdoado, nos apresenta aqui palavras de perdão. E ao olhar para o texto nesta noite, a primeira palavra de perdão que o salmo nos apresenta é alegria. Primeira palavra de perdão que o salmo nos apresenta é alegria. Vamos ler, irmãos, versículos 1 e 2. Leiamos a palavra de Deus, versículos 1 e 2. Eu leio 1, vocês o 2. Assim diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Vocês o 2. Davi se descreve como bem-aventurado.
essa palavra significa próspero, alegre, felicíssimo. Numa outra tradução judaica, aquele que avança, aquele que marcha, aquele que carrega a bênção e a alegria de Deus em si. E ele diz: eu estou muito feliz e alegre, porque o meu pecado foi perdoado, a minha iniquidade foi perdoada, eu não tenho dívida alguma no tribunal de Deus, o meu pecado foi coberto. Ele tentou cobrir e não conseguiu. Quando ele abriu, o próprio Deus cobriu o seu pecado. Ele diz: estou felicíssimo e alegre, porque o Senhor não colocou iniquidade na minha conta, o Senhor não atribuiu iniquidade a mim, e agora no meu espírito não há dolo, não há intencionalidade de viver longe de Deus, porque eu fui perdoado de todos os meus horríveis, feios e tristes pecados. Imaginem comigo, meus queridos irmãos e irmãs, que nós estamos na Idade Média, e de repente nós somos acusados de um crime, e nós somos culpados, e a única coisa que pode nos livrar é o indulto real. E de repente então nós estamos reunidos na praça pública, e a sentença que foi lida contra nós foi a pena de morte. Nos foi oferecida a oportunidade de dizer as últimas palavras, mas eu e você não conseguimos dizer nada. E agora então a nossa cabeça foi colocada na guilhotina, já foi colocada ali naquela estrutura de madeira, e o algoz, cuja cabeça está encapuzada, está pronto para cortar a corda, e o nosso pescoço vai ser cortado, o nosso coração está acelerado, a angústia domina a nossa alma, e de repente alguém grita de longe: ei, pare, não mate esse homem, não mate essa mulher, o rei o perdoou. De repente o algoz recebe a carta que diz: ele está perdoado, ela está perdoada. E você então é tirado dali, a multidão aplaude. Qual seria a sensação do seu coração? Alegria imensa. Você iria morrer, mas você foi perdoado dos seus horríveis, feios e tristes pecados. Quando eu preparava a exposição desse salmo, eu lembrei de um cântico que os mais experientes aqui vão lembrar. Talvez o pastor Valdemar ali vai lembrar, e outros, né? Era um cântico que a gente cantava na igreja presbiteriana, que ele começava assim, ó: oh, Senhor Deus está no meio de ti, oh, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria deixará. Oh, aleluia! Quem é perdoado vai ser cheio de alegria. Eu merecia ir para o inferno, mas o Filho de Deus morreu na cruz para pagar os meus pecados, e agora eu não tenho dívida alguma no tribunal de Deus. Se você entendeu o tamanho do perdão que recebeu, da salvação que tem em Cristo Jesus, você vai ser uma pessoa cheia de alegria. Pare de se achar pobrezinho, meu querido amigo e irmão. Pare de se achar vítima. Pare de achar que você não está sendo tratado como você merece ser tratado. Você merecia ir para o inferno. Se você tem a salvação de Deus em Cristo Jesus, se alegre, se regozije e glorifique, porque você é amado, é perdoado, é reconciliado com Deus Pai por causa da morte de Jesus. Primeira palavra de perdão: alegria. Pastor, que outra palavra de perdão há para nós nesta noite? Segunda palavra de perdão: confissão. Primeira palavra, alegria. Segunda palavra, confissão. Davi começa a falar conosco a partir do versículo de número 3, amados irmãos, que a falta de perdão nos leva à depressão.
A falta de perdão nos leva à depressão. Ele diz aqui: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi sentiu que os ossos dele estavam podres. Eu não sei se você já se sentiu assim, cansado, exasperado, e talvez você não fez nem tanta coisa, mas está com dificuldade de respirar, parece que tem um peso sobre você. Ele diz: os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia. E ele explica por quê. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Quando o crente está em pecado e não se arrepende diante de Deus, é como se a mão do Deus eterno pesasse sobre ele de dia e de noite. Eu não sei se você que é crente está aqui, já pecou, mas esperneou e não se voltou para a presença do Senhor. Uma tristeza terrível inunda a sua alma, se você de fato é de Cristo Jesus. E Davi diz então que o seu vigor se tornou em sequidão de estio. Nós agora entendemos muito bem essa ilustração por causa da seca que estamos enfrentando sem precedentes neste país. Sequidão de estio é total falta de chuva. Davi disse: minha alma secou. Eu não percebia mais o orvalho da graça de Deus na minha vida. Então, depois que foi confrontado, ele disse: vou confessar o meu pecado ao Senhor. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia, amados irmãos. É impressionante que Deus não se ilude com você. Tem gente que acha que Deus olha para ele e o vê como um santinho. Tem crente que acha que vem à igreja e aí parece que tem uma auréola na cabeça dele no domingo, e ele entra aqui no templo e quase canta um canto gregoriano. E Deus se impressiona com a sua santidade. Deixe de balela. Deus sabe o quanto pecador você é. A questão é a seguinte: Deus se importa com a maneira com a qual nós nos relacionamos com o pecado. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A questão de Deus não é se nós vamos pecar ou não. O Senhor conhece a nossa fragilidade, a nossa limitação e a nossa maldade. A grande questão de Deus é que nós não podemos esconder o pecado, mas nós temos que confessar o pecado, amado amigo e irmão, porque quando nós confessamos, nós admitimos diante de Deus, e de repente então nós tiramos todo o poder e todas as amarras do pecado, porque nós nos arrependemos e reconhecemos o nosso erro. E quando nós nos arrependemos e reconhecemos o nosso erro, então nós reconhecemos que nós não podemos resolver o nosso próprio problema. Nós precisamos de um Salvador que é infinitamente maior do que nós. Meu querido amigo e irmão, o grande problema do pecado é quando ele permanece escondido. Jogue luz do pecado e ele perde força. É assim que funciona. Sou pastor ordenado há 21 anos, meus queridos irmãos e irmãs. E já aconselhei dezenas de pessoas que, enquanto encobriam seus pecados, se sentiam mais tentadas a pecar, porque o pecado, como é maldade, ele se prolifera na escuridão. Mas quando essas pessoas se arrependeram sinceramente diante de Deus, ou compartilharam com algum conselheiro o pecado que estavam cometendo, ou foram pegas do pecado, de repente elas pararam de pecar. Porque o pecado não aguenta luz. Quando a luz chega no pecado, ele perde força. O que Davi está dizendo é o seguinte: pare de achar que você pode resolver os seus pecados por si mesmo. Jogue luz no pecado. Confesse o seu pecado. Arrependa-se dele. E você vai receber o perdão de Deus.
Um dos pregadores que eu mais admiro conta a história de que certa feita foi visitar uma senhora de idade muito deprimida. Aquela senhora estava em grande depressão. E ela foi casada com seu marido durante 55 anos. E ela sempre foi uma senhora triste. Teve vários filhos, vivia chorando, dominada por uma depressão terrível em muitos momentos da sua vida. O Brian quer pregar que nem o pastor dele, né? Ele vai ser um pregador, né? Espera aí, Brian, vai chegar a hora certa, né? Então, meus queridos irmãos e irmãs, aquela mulher angustiada, já com 80 anos de idade, não tinha paz. Os filhos dela, convertidos a Cristo Jesus, procuraram aquele precioso pastor que foi visitá-la. E ela disse que só queria que o pastor, somente ele, entrasse no quarto dela. E ela de repente então perguntou: pastor, Deus perdoa todo tipo de pecado? E o pastor disse a ela: se a senhora se arrepender e confiar no perdão e na obra de Jesus, Deus perdoa qualquer tipo de pecado. E ela contou que 60 anos antes, na semana em que ela estava para se casar com o seu marido, ela era noiva dele. Ela traiu o seu marido, ela adulterou contra o seu noivo. E ela encobriu aquele pecado durante 60 anos. E durante 60 anos, aquele pecado carcomia o coração dela. E ela perguntou: há perdão para mim, pastor? Meu marido morreu e nunca soube do meu pecado. Será que eu posso ser perdoada? E o pastor abriu a Bíblia para ela e disse que se ela se arrependesse, confessasse, o Senhor a perdoaria, porque Jesus pagou os pecados dela na cruz. E aquela mulher se arrependeu e creu e recebeu a Cristo, e a alegria inundou a alma dela imediatamente. Sabem por quê, meus queridos irmãos e irmãs? Porque a confissão traz cura para o coração. Aquela mulher saiu do quarto alegre, seus filhos ficaram perplexos, ela foi recebida como membro da igreja e até o final da sua vida serviu ao Senhor Jesus com grande alegria. Talvez você tenha vivido uma vida cristã de tristeza, de angústia, de decepção, tudo porque você tem encoberto os seus pecados. Hoje o Senhor quer trazer cura para você. Pare de viver uma vida de hipocrisia, pare de viver uma vida de mentira. Rasgue a alma e diga: Senhor, eu pequei contra ti. Confesse o seu pecado. Se você confessar o seu pecado, Deus vai te levantar dessa depressão, desse desânimo, dessa tristeza, vai te dar libertação e vai te dar vitória para a honra e para a glória do nome de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer purificação, quer perdão? Rasgue hoje o coração. Que Deus te visite com grande salvação e restauração, para a glória e exaltação do Deus que nos dá a sua grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Confesse hoje o seu pecado e você vai ser curado em nome de Jesus. Amém. Pastor, haverá palavras de perdão e força para o meu coração nessa noite? Primeira palavra de perdão, alegria. Segunda palavra de perdão, confissão. Terceira palavra do perdão, proteção. Terceira palavra do perdão, proteção. Anote aí, vamos lá? Terceira palavra do perdão. Ah, pastor, o sermão não foi claro hoje, eu não peguei os pontos. Então, só para você não dizer que não foi claro. Primeiro ponto, alegria. Segundo ponto, confissão. Terceiro ponto, proteção. Se eu perguntar na porta, tem que responder certo, entendeu? Fica ligado. Vamos ler versículos de número 6 até o versículo 7. Eu leio 6, a igreja 7. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Você o 7. Louvado seja Deus. Davi disse: gente, eu matei, eu adulterei,
eu traí o Senhor, eu sendo um líder espiritual, um pregador, eu fui perdoado. Eu quero dizer para você que se você é piedoso, é crente de verdade, mesmo que você tenha tropeçado, você pode orar ao Senhor. Ele vai responder a sua oração. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Se você buscar ao Senhor, Ele vai se deixar achar. Diz mais ele: com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Há dias dos quais, amado amigo e irmão, vem a chuva contra nós, vem o vento contra nós. Ah, meu querido amigo e irmão, a enchente vem contra nós. Mas se a nossa casa está edificada sobre a rocha, nós não vamos cair, porque Deus é o nosso protetor. E aí Davi diz então que esse Deus é o nosso esconderijo. Que bênção maravilhosa, irmão, é saber que você que está desesperado se esconde dentro de um castelo maravilhoso, de uma fortaleza que é o Senhor. Lutero, quando foi sequestrado para não ser assassinado pelo rei Carlos V, foi colocado no castelo de Waterburgo. Lá leu o Salmo 46, que dizia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso castelo, socorro bem presente na tribulação. E compôs aquele hino maravilhoso, olhando para o Salmo, olhando para o castelo, protegido ali dentro. Ele compôs: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus de todo transe agudo. Ele copiou o salmista, não foi original dele. Você pode, tal como o salmista, como Lutero, se esconder no Senhor. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. E aí ele diz mais: me cercas de alegres cantos de livramento. Imagine um monte de pessoas numa roda cantando, né? Louvando a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, todo mundo numa roda, que nem a gente fazia nos retiros. Alegrai-vos sempre no Senhor. Cântico, cercando, alegria, louvor, glória a Deus. Querido amigo e irmão, se você tem Jesus na sua vida, ainda que você enfrente grande tribulação, você vai estar protegido, porque você tem a salvação pela graça, você tem as promessas da palavra de Deus, você tem um Deus maravilhoso, que disse a você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu me lembro, irmãos e irmãs, que há mais de uma década atrás, uma irmã muito querida, aquela minha ovelha, ela me disse: pastor, Deus tem cercado minha família de muitas bênçãos. Nós somos ricos, nossos filhos se tornaram mais ricos do que nós. Nós vemos nossa família, nossos irmãos da igreja passando por tantas tragédias. Eu não sei se alguém da minha família ficar enfermo, se eu vou conseguir suportar. Eu disse: minha irmã, você tem Cristo Jesus. Qualquer tribulação pela qual você passar, você vai conseguir suportar. E aquela irmã tão querida teve uma filha que passou por uma grande luta, câncer fulminante, quase perdeu a vida. Mas a igreja orou. Aquela irmã sofreu muito. A filha ficou mais de um ano em tratamento. E a irmã que disse que não aguentaria, passou por aquela tribulação. E Deus lhe deu vitória. Graças a Deus sua filha foi curada. Mas mesmo que não tivesse sido, aquela irmã continuaria crente. Sabem por quê? Porque o Senhor é o nosso esconderijo. Ele nos cerca na tribulação. Ele nos cerca com alegres cantos de livramento. Deixe de ser ansioso, deixe de ser medroso. Deus deu o único filho dele numa cruz por você. Você acha que ele vai deixar de cuidar de você? A sua proteção é o Senhor, o seu castelo é o Senhor, o seu refúgio é o Senhor. Glorifique ao Senhor,
você está protegido. Ninguém te arrebata das mãos de Cristo Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Que bênção é receber uma palavra de consolo. Pastor, há mais palavras de perdão para nós? Primeira palavra de perdão qual foi? Alegria. Segunda palavra de perdão? Confissão. Terceira palavra de perdão? Haverá mais alguma palavra do perdão para nós? Além de alegria, confissão e proteção? Sim, meus irmãos. A quarta e última palavra do perdão é ensino. Quarta e última palavra do perdão é ensino. Quando o Senhor nos perdoa, Ele nos discipula, Ele nos ensina, Ele nos faz crescer espiritualmente. No versículo 8, Ele diz que ensina e direciona. Ele diz, instruir-te-ei, Ele vai nos ensinar, e mais do que isso, vai nos dar direção. E te ensinarei o caminho que deve seguir. É para você ver ir para lá. Eu vou apontar para onde você deve ir. E ele diz mais: sob as minhas vistas te darei conselho. Eu gosto dessa expressão. Imagino lá a mãe fazendo o almoço na cozinha, ou lavando a louça, e o menino pequeno engateando, aprendendo a andar, gugu dadá, gugu dadá. Aí ele olha para a tomada, olha para a mãe, olha para a tomada, olha para a mãe, e a mãe está fazendo a comida, mas a mãe tem o poder biônico de ver todas as coisas. Você já prestou atenção nisso? Parece que ela sabe ver tudo, né? E o menino olha para a mãe, quando ele vai botar o dedo na tomada, a mãe, menino, sob as minhas vistas, estou de olho em você. Lá em casa, quando os meninos parecem que vão fazer alguma coisa errada, né? Eu aprendi com a minha esposa isso. A gente olha para eles e faz assim, ó. Tô de olho em você. Ah, o Senhor está de olho em você, meu filho. Agradece a Deus por isso. Você está debaixo dos olhos do Senhor. É por isso que nós cantamos aqui, ó. Porque os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. O Senhor está de olho em você. Vai te aconselhar olhando para você. É isso que o texto diz. Por isso ele diz para você aqui, ó, presta atenção. Não seja um crente mula. É isso que ele diz aqui. Não seja um crente mula. Características do crente mula. Primeira característica do crente mula: não tem entendimento. Ele não aprende a palavra de Deus de jeito nenhum. Segunda característica do crente mula: precisa ser disciplinado. Os quais, se não tem cabrestos ou freios, não se aproximam de ti. Terceira característica do crente mula: não te obedece. Reverendo, que loucura é essa? Na igreja Presbiteriana Unida, o senhor vai falar de crente mula? Não dá certo um negócio desse? Que conversa é essa? Não sou eu que estou falando não, filho. É o versículo 9, vamos ler comigo aqui, todo mundo junto, vamos lá? 1, 2, 3. Não sejais ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Não seja um crente mula. É isso que o texto está dizendo. Não tem entendimento, precisa ser disciplinado, cabresto e freio, e não obedece a Deus. Se você continuar querendo ser um crente mula, você vai receber espora celestial. Que Deus nos livre de ser crente mula. Amém, meus irmãos? Ei, Deus maravilhoso. Aí o texto diz o seguinte: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Aí os jovens dizem: pastor, curtir sofrimento? Adolescente, eu tenho que dar uma curtida lá no Insta, no sofrimento? O que é isso? Muito sofrimento terá que dar uma curtida no ímpio? Não, filho, curtir não é só curtida na internet, não. Para quem é mais velho, curtir é mais ou menos como o nordestino que não tinha geladeira lá no sertãozão, e aí ele não queria perder a carne, aí ele então colocava a carne, enchia de sol, e colocava a carne no sol, e colocava a carne para curtir. Curtir não é só curtida na internet não, filho. Certo? Muito sofrimento vai ter que curtir o ímpio, vai ter que experimentar, vai ter que ficar sofrendo ali debaixo do sol.
Se você não se arrepender e continuar vivendo essa vida de dureza, você vai se dar mal. Outro dia a gente estava vendo, né, Dani, uma história de uma pessoa que desobedeceu e sofreu. E aí a Dani, de 6 anos, estava conversando comigo. Nós chegamos à conclusão de que quem desobedece, sofre, né, Dani? É isso que está dizendo o texto aqui, minha filha. Olha para você ver, para você de 6 anos, o texto é claro, imagine para nós, para o papai que já perdeu os cabelos tudo, está até careca. Mas mesmo careca, o papai é tão cabeçudo, filho, às vezes desobedece, que o Senhor tenha misericórdia, viu? Muito sofrimento vai ter de curtir o ímpio. Mas graças a Deus, aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Se você confia no Senhor, você vai ser ajudado pela misericórdia de Deus. Por isso, Davi termina dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos ler comigo esse versículo? Vamos lá? Alegrai-vos no Senhor, exultai. Depois de ler um salmo desse, você não pode sair dizendo: ó vida, ó tristeza, ó azar. Há 3 verbos. Deus está dizendo para mim e para você que Ele quer nos ensinar a viver em grande alegria. Ele diz aí: alegrai-vos, regozijai-vos, exultai. Alegre-se no Senhor. Se você entende o tamanho de Deus por você, o tamanho do amor de Deus por você, a sua alegria vai estar no Senhor. A sua alegria não vai estar no saldo da sua conta bancária. A sua alegria não vai estar nas circunstâncias da sua vida ou na maneira como te tratam. A sua alegria não vai estar, querido amigo e irmão, no desempenho do seu time de futebol. A sua alegria não vai estar nem em você mesmo. A sua alegria vai estar no Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. E aí ele diz aqui: regozijai-vos, ó justos, deleitem-se, refestelem-se de alegria. E aí diz o texto: exultai, saltem de alegria, vocês que são retos de coração. Depois de um salmo como esse, eu quero perguntar: como é que você está vivendo a sua vida? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa cheia de júbilo? Ou você é alguém que vive se vitimizando, majorando os seus problemas e demonstrando uma ingratidão terrível contra o Deus eterno? Preste atenção nessa mensagem. Nunca ninguém amou você como Jesus Cristo te ama. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele amou você antes da fundação do mundo. Antes que esse mundo fosse criado, Ele escolheu você. E o Senhor Jesus se tornou homem sem pecado por sua causa. E por você Ele foi cravado numa cruz. Você merecia ser jogado no inferno. Você merecia ser jogada no inferno. Mas o Senhor deu a vida na cruz por você. E mesmo você cometendo horríveis, feios e tristes pecados, mesmo depois de crente, mesmo depois da profissão de fé, mesmo depois de ser oficial da igreja, ainda assim, o Senhor não desiste de você. É como ouvimos no sermão da manhã. O Senhor mandou Jeremias na casa do oleiro. Jeremias teve que descer geograficamente e existencialmente. Ele se humilhou. Mas não somente isso. O Senhor diz: lá ouvirás as minhas palavras. Na casa do oleiro ele teve que ouvir para aprender. Ouvir o Senhor falar com ele. E chegando lá, o oleiro estava pedalando a sua engrenagem, e na plataforma o barro passando, e ele então tentava modelar o barro, e o barro quebrou na mão dele. E se fôssemos eu e você, nós jogaremos o barro fora.
Porque muitas vezes quando as pessoas pecam contra você, você fala, tudo bem, eu perdoo, mas joga fora da sua vida. Mas Deus, sabe o que Ele faz? Ele pega o barro que quebrou, Ele continua pedalando, a engrenagem continua rodando, Ele umedece o barro, Ele molda um vaso, e você vê uma obra de arte maravilhosa. Se você está aqui nessa noite e você quebrou na mão de Jesus, Ele morreu na cruz por você, Ele não vai te jogar fora, Ele não vai deixar você, Ele vai umedecer a sua vida com sua graça, Ele vai moldar você, Ele vai fazer de você uma obra de arte, um vaso glorioso nas mãos de Cristo Jesus. Se você recebeu perdão, a vida eterna, você tem que ser a pessoa mais feliz e mais agradecida desse mundo. Se você tem lutado com o pecado em secreto, confesse hoje. Se você confessar e jogar luz, vai ser libertado. Se você precisa de proteção, creia no Senhor. Ele nunca vai te abandonar. Ele vai te dar ensinamento e vai conduzir a tua vida para a glória dele. Que você saia daqui disposto a mudar de atitude, porque Cristo te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Alegre-se, confesse, confie na proteção de Deus, obedeça a palavra do Senhor e viva como quem foi perdoado. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.